Olá, aqui é Michel da Médico, terapeuta capilar, especialista em tratamento de calvície, e hoje vamos iniciar no nosso canal um novo quadro, o Histórias de Amigão. Histórias de Amigão é um quadro onde eu vou contar aí contextos relevantes da minha relação com os meus clientes e pacientes, histórias que eu escuto, histórias que eu me conecto, histórias a qual serve sim de inspiração para que eu possa seguir a minha caminhada, atendendo, enfim, trabalhando em prol da saúde do cabelo e também enxergando que a vida, que todo esse contexto da vida é muito maior e que sim, a gente consegue tocar as pessoas muito além de propriamente tocar meramente a saúde dos cabelos. Hoje eu vou conversar contigo sobre um caso de um cliente-paciente que chegou na MDM e que ao longo do atendimento, ao longo do tratamento, enfim, a gente percebeu que ele teve uma evolução não só nos seus cabelos, mas também na sua vida pessoal. As pessoas acabam não colocando com tamanha relevância o contexto da vida pessoal do ser humano com o seu contexto estético. Muitas vezes a pessoa acaba até se isolando socialmente ou até deixando de ter certas atitudes de conduta, de afirmação, de confiança, por achar que, enfim, algo está descompassado, algo não está de acordo na sua estética. Esse cliente-paciente, que eu até vou citar o nome dele, evidentemente não vou citar a cidade, o nome dele é Thiago, ele chegou na clínica, isso já faz aí cerca de 1 ano e meio, basicamente. E eu lembro que naquela época foi um dia bem diferente, porque ele até acabou esquecendo o cartão, ele agendou a consulta e tal, e ele acabou esquecendo o cartão. Foi bem engraçado que ele fez a consulta e no final, assim, sem jeito, ele acabou falando, eu vim, fiz tal quilometragem. Enfim, acabei que no meio da viagem lembrei que eu havia esquecido o cartão e não sei se eu consigo te depositar esse valor amanhã da consulta. Eu já gostaria de iniciar o tratamento também, eu te deixo bem aí à vontade de decidir isso, afinal eu esqueci o cartão. E eu acabei que, evidentemente, que a gente não conhece a pessoa, acaba também não, enfim, é uma relação comercial, né? Obviamente você, enfim, não sabe se não pode ser um pseudo-calote, alguma coisa nesse contexto. Porém, acabou ocorrendo, como ocorre com a maioria dos clientes e pacientes, uma sinergia, uma troca de energia muito legal. Eu acabei sentindo bastante verdade nele. Enfim, vou dar início no tratamento nele. Enfim, se porventura ele não vier a depositar o valor, não vou ficar mais pobre por isso, né? Então, acabei iniciando ali o procedimento com ele, e no meio do procedimento ele acabou me contando o que realmente estava acontecendo na vida dele. Ele estava num processo de separação, estava, enfim, bastante conturbado emocionalmente falando, com pensamentos bem negativos, né? E nesse meio ali do ato de tratar, agulhando o couro cabelo dele, enfim, fazendo a suplementação, fazendo a aplicação dos micropigmentos, ele tinha algumas falhas no vértex, assim, mas o processo da calvície dele não era tão assim maximizado. Já existiam falhas, já existiam níveis cicatriciais, mas assim, digamos que esteticamente não era algo tão perturbador assim quanto ele manifestou, né, ali na consulta. E em meio a essa conversa, eu lembro que eu falei para ele que o problema maior dele não era os cabelos, e sim era o contexto que ele estava atravessando, e que ele, naquele momento, estava colocando o próprio cabelo como um fator motivador de uma certa mudança, mas que se ele não enxergasse aquela situação que ele estava a atravessar da forma correta, aquilo tudo, enfim, propriamente tratar o cabelo não ia ser um fator que ia resultar em tamanha alegria para ele a médio e longo prazo. Então, acabamos, enfim, contei um pouquinho da minha história de vida para ele, alguns contextos que eu também já atravessei, quanto vida pessoal, e eu lembro que saindo do procedimento, ele falou: Michel, eu vou começar a fazer uma academia, vou começar a treinar, vou fazer uma dieta, eu vou pegar essas dicas que você me passou, eu vou começar a cuidar de mim, e etc. Eu não vou mandar mais mensagem para ela, não vou mais correr atrás dela. E resumindo a ópera, gente, pra gente não ficar aí
um lance um pouco mais aí afetivo, digamos assim, numa orientação de como, enfim, convencer alguém a voltar para ti, ele acabou que tomou a vida dele para si, ele acabou que conduziu uma rotina, adquiriu novos hábitos, não só perante os cabelos, mas perante todo o seu contexto de vida. E após ali um período, ele mandou mensagem que a pessoa em questão tinha voltado a conversar com ele e tal, que estava chamando ele, que ele estava até muito ocupado para responder ela. E eu falei, se é da tua vontade, se você está fazendo isso de forma natural, continue assim. Ele, não, Michel, porque realmente está assim, eu acho que não cabe a gente voltar a conversar agora, etc, etc. Passou-se os meses, ele voltou a fazer ali o acompanhamento, o retorno, né, do tratamento, e aí ele me relatou que eles tinham voltado à relação e que estava muito diferente a relação, enfim, que ele tinha retomado o casamento dele e que hoje ele estava agindo dentro do casamento de uma forma totalmente diferente. Então, um ponto que me tocou muito nessa história é que quando o homem, muitas vezes ele está numa relação, ele acaba esquecendo de cuidados, ele acaba esquecendo dele mesmo e ele acaba focando toda a sua energia para aquela relação, né, entendeu? E ele espera uma troca, como tudo na vida, né? É uma relação de equilíbrio, né? Então ele espera uma troca e às vezes, e geralmente, sabe, essa troca, ela não é equilibrada, ou seja, aquele esperar não vem, né? Isso gera uma frustração e acaba acontecendo uma ruptura. Percebo que esse caso desse cliente paciente, do Thiago, ele conseguiu equilibrar a relação de novo, ele conseguiu se enxergar na relação, no seu contexto de vida, ele conseguiu voltar a olhar para si mesmo, a se dar valor, a se amar, e aí automaticamente ele conseguiu também fazer com que a relação que ele tinha se tornasse saudável, né? Então o ato de se cuidar, o ato de não só cuidar do cabelo, mas cuidar do corpo, cuidar da mente, sem ter aí essa dependência, essa carência por uma outra pessoa, ou sem ter uma carência, uma necessidade de estar se expondo em rede social, em isso ou aquilo, façam que você consiga, sim, ter um equilíbrio muito mais interessante na sua vida, e isso resulta, sim, em um cabelo melhor. Afinal, uma mente sã é uma mente que consegue compreender até inclusive que o ato de tratar é um caminhar, é uma mudança de hábito de vida. E assim foi a nossa História de Amigão de hoje. Se você se conectou com essa história, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém que tem uma história semelhante, quem sabe você tem uma história semelhante, comenta aqui embaixo se você achar oportuno comentar. Se você quer ser, quem sabe, um futuro amigão, venha até a MDM, compartilha conosco a sua história de vida, deixa a gente também, de certa forma, fazer parte da sua história, né? Quem sabe você possa vir a ser o nosso novo amigão. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque também ser um amigão é um assunto sério.